Olá pessoal, tudo bem? Nós voltamos com a correção dos exercícios que eu havia deixado para vocês, que estão dentro aí do módulo 5, Climatologia do Brasil. Bom, eu havia deixado para vocês realizar os exercícios da página 426 até a página 430. Vamos lá para a correção. Na questão 1, nós temos aí, né, esse mapa, pessoal, ele vai ser base para a resolução das duas primeiras questões apresentadas. O sistema da Sabesp, na Grande São Paulo, produziu 6 milhões de metros cúbicos por dia de água potável. Mas quase metade vem de bacias fora da zona metropolitana, como a bacia PCJ, rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí, que alimentam o sistema Cantareira. Nessas bacias, as chuvas estão há 2 anos abaixo das médias mensais. No acumulado de 2013, o pior ano, as represas registraram 1.090 milímetros de precipitação. A média anual é de 1.566 milímetros. Aqui nós temos, tá, os climas superúmidos, eles estão aqui em roxo. Os climas úmidos, eles estão em tons de verde e os climas secos estão em tons de amarelo e laranja. Considerando a dinâmica climática brasileira e a estiagem atual, pode ser dito que, letra E, tá? As áreas de clima úmido que estão sob o efeito de situações de estiagem que atingem o país não são áreas que estão em meio a vastas zonas úmidas, e sim na proximidade de áreas e regiões que registram climas mais secos. Como a gente pode observar aqui, ó, são climas úmidos, mas que estão próximos aos chamados climas secos. Isso acaba aqui contribuindo para essa diminuição no nível de precipitação. Questão 2. É a mesma coisa, tá? Aqui em cima é o mesmo enunciado, vai mudar aqui somente a pergunta. Considerando a estiagem atual, que expôs parte importante da população do estado de São Paulo a uma crise de abastecimento de água, é correto afirmar o quê? Letra A. A estiagem estende-se pelo interior de Minas Gerais, de São Paulo, e também Minas Gerais. Áreas moderadamente chuvosas, afetando as bacias que abastecem reservatórios de São Paulo. Então, o que aconteceu aqui, né? Essa estiagem acabou atingindo parte de Minas Gerais e de São Paulo, onde tem esses rios que abastecem aí esse reservatório em São Paulo. A questão 3, nós temos aqui climograma. Pessoal, lembrando que climograma, para você ler, aqui são o nível de precipitação durante os meses do ano. E essas curvas em vermelho são as temperaturas. Então aqui você vai ver os milímetros que choveu durante esses meses e aqui a média dessas temperaturas. Nós temos aqui 2 climogramas, climograma 1, climograma 2. A gente observa que aqui a precipitação foi muito menor do que aqui e as temperaturas aqui foram mais altas do que aqui. A que tipos climáticos se refere às figuras 1 e 2, respectivamente? O gráfico 1 representa o clima tropical de altitude. Trata-se de um clima com 2 estações bem definidas, verão chuvoso e inverno seco e frio. O gráfico 2 mostra o clima tropical semiárido, sempre quente, com verão quente com baixo índice de pluviométrico e chuvas irregulares. Então aqui nós temos o tropical de altitude, que ele tem 2 estações do ano bem definidas, né? Um verão aí com temperaturas mais altas e um inverno com temperaturas bem baixas. E aqui o clima o clima semiárido, onde nós temos aí baixa precipitação, baixo número de chuvas e uma alta temperatura durante todos os meses do ano. Questão 4. Aguardando como resolução a curto prazo para amenizar a crise hídrica da Grande São Paulo e em parte do interior do estado, o volume de água que chegará aos mananciais paulistas ainda é uma incógnita para pesquisadores do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. Tradicionalmente, a estação chuvosa no Sudeste tem início em outubro e vai até abril. No sistema Cantareira, o problema que culminou na atual crise hídrica não foi o atraso das chuvas em 2013, mas a baixa pluviometria registrada entre dezembro e fevereiro, meses que concentram 40% da chuva de todo o ano. Foi a combinação das temperaturas recordes no último verão com a pluviometria mais baixa da história, entre outros fatores, que levou à atual crise da água. A partir da leitura da notícia, pode-se identificar que o climograma da região do sistema Cantareira, que abastece a cidade de São Paulo, é a letra B, tá? Onde nós vimos aí uma queda muito acentuada no nível dessa precipitação nesses meses que ele citou. Na questão 6, nós temos aí as cidades
disputam Copa de Extremos. O Mundial de Futebol 2014 deve ser o mais difícil em termos climáticos de logísticas da história do campeonato. Observe o esquema a seguir com a possível itinerário de uma seleção de futebol participante da Copa do Mundo. Olha só, Manaus, máxima 31, mínima 23. Nós temos Brasília, máxima 25, mínima 13. Rio de Janeiro, mínima 19, máxima 25. Porto Alegre, mínima 11, máxima 19. E assim sucessivamente. Tendo em vista as características naturais do território brasileiro, explica as diferenças de temperatura verificadas entre Manaus e Porto Alegre e as diferenças de pluviosidade entre Brasília e Rio de Janeiro. Temperatura. A mais baixa latitude de Manaus resulta em temperaturas elevadas. Manaus está muito próximo ali da linha do Equador. Quanto mais próximo da linha do Equador, maiores serão as temperaturas, né? Maior latitude, menor temperatura. Menor latitude, maior temperatura. A alta latitude de Porto Alegre, significa que Porto Alegre já está, né, bem uma latitude muito maior ali, ela resulta em temperaturas mais baixas em junho, período de inverno. Pluviosidade, número de chuva. A desigualdade verificada pode ser explicada pela massa tropical atlântica sobre as duas cidades na época do ano em que ocorrem os jogos. Quente e úmida, essa massa de ar provoca chuvas na faixa litorânea onde está localizada a cidade do Rio de Janeiro. Em Brasília, essa massa não provoca o mesmo efeito, uma vez que ela perde grande parte de sua umidade antes de chegar na capital federal. Então, a massa tropical atlântica ela é responsável por esse número de chuva muito grande no Rio de Janeiro nessa época do ano. Mas ela não consegue chegar a Brasília com tanta intensidade, tornando aí Brasília uma capital, né, mais seca do que o Rio de Janeiro. 8. Os fragmentos textuais a seguir apresentam informações sobre fenômenos climáticos contrastantes, que ocorrem no mesmo período em diferentes regiões do Brasil. Um total de 800 municípios do Nordeste se encontram em situação de emergência devido à seca, depois do governo declarar nesta sexta-feira que 25 novas cidades do estado do Paraíba estão nessa circunstância. No Amazonas, mais de 80 mil famílias sofrem com a cheia dos rios. 50 municípios permanecem em situação de emergência, incluindo a capital. E outros 3 continuam em estado de calamidade. Em Manaus, o Rio Negro continua subindo, mas apenas 1 centímetro por dia. Ontem a cota foi de 29,97 metros. Em outros fatores, a ocorrência dos fenômenos climáticos associada a quê, pessoal? Letra C. A perda de umidade das massas de ar que circulam sobre o sertão do Nordeste e a atuação da massa equatorial continental na Amazônia. Questão 9. Aqui nós temos, né, ele fala sobre o clima no litoral de São Paulo, a interferência de grandes controles atmosféricos, e ele pergunta aqui na letra A, quais são as 3 massas de ar mais atuantes no litoral de São Paulo? A massa de ar tropical atlântica, MTA, massa polar atlântica, MPA, e a massa equatorial continental, MEC. Como o relevo atua para formar as chuvas orográficas? Eu já havia explicado um pouquinho para vocês, né? Ele acontece como que, ó, pela ação do obstáculo natural conhecido como serra do mar, que recebe os ventos úmidos, esses ventos úmidos que vêm do oceano, e eles acabam aí, né, subindo, né? Eles sobem devido a essa barreira que eles encontram, eles não conseguem entrar, então eles sobem, eles se condensam, formam as nuvens e chove, tá? Provenientes do oceano, ocasionando chuvas de encosta na face atlântica, barlavento, é o chamado de barlavento, onde ele acaba aí atuando como um obstáculo para esse vento úmido que vem do oceano, fazendo com que ele suba aí para as maiores altitudes, condense, vira em nuvem e ocorre aí as grandes chuvas. A questão 10, nós temos 2 balanços hídricos, né? Hídrico-climático, que nós temos o déficit, a retirada e a reposição. E nós temos aqui o excesso. A gente consegue verificar que existe uma diferença, né, entre um e outro. Aqui nós temos o balanço hídrico de Roraima, né, de Boa Vista em Roraima, e de Uberaba em Minas Gerais. Indique os tipos climáticos representados nos 2 balanços hídricos. Justifique sua resposta. Os balanços hídricos expressos no gráfico são típicos de áreas tropicais com 2 estações bem definidas. Cheias de verão, né, a gente consegue perceber aqui no verão, existem aí cheias,
e vazantes de inverno. As diferenças evidenciadas nas curvas relacionam-se à localidade em hemisférios opostos. Boa Vista e Roraima no hemisfério norte e Uberaba em Minas Gerais no hemisfério sul. Bom, pessoal, nós vamos começar então o módulo 6, que ele fala sobre paisagens e domínios morfoclimáticos do nosso território brasileiro. A gente vai ver um pouquinho ali sobre cada um desses domínios e quais são os tipos de paisagem que estão sobre ele. Bom, eu trouxe para vocês aqui uma imagem, né, que ilustra bem aí o nosso Brasil, parece até a bandeira do nosso território brasileiro, e nós vamos começar a iniciar. Bom, primeiro eu gostaria de falar sobre domínios morfoclimáticos, tá? Ele é principalmente ali, ele tem os seus fatores no clima, no relevo, vegetação, solo e hidrografia. Tudo isso vai compor um domínio morfoclimático, tá? São esses fatores que contribuem aí para a formação. Eu trouxe para vocês aqui um mapa que exemplifica bem os domínios morfoclimáticos do nosso Brasil. Nós temos aqui o domínio amazônico, que são terras baixas e florestas equatoriais. Nós temos aqui o Cerrado, que pega grande parte do nosso Brasil central, os mares de morro, que estão principalmente na costa leste, a Caatinga, são depressões intermontanas e interplanáticas semiáridas, que estão principalmente aqui no sertão nordestino, as araucárias que estão aqui na região sul, a região de pradaria também na região sul, e as áreas de transição, que seriam aí a mudança de um domínio para o outro. Nós vamos começar falando sobre o domínio amazônico, esse que é o maior dentro do nosso território brasileiro. Quais são as principais características desse grande domínio que não está somente dentro do Brasil, né? Ele abarca aí a maioria dos países vizinhos aí na América do Sul do Brasil. Ele é um clima equatorial, um clima quente e úmido o ano inteiro, e subequatorial, que tem alguns períodos de estiagem. Domínio de terras baixas, depressões e planícies, presença do Planalto Norte Amazônico. Hidrografia abundante e diversificada, bacia do Amazonas, né? Amazônica, desculpa, a maior bacia hidrográfica do mundo, juntamente com o maior rio do nosso planeta. A floresta equatorial possui grande biodiversidade e os solos são pouco férteis devido aí à grande presença da umidade, a grande presença, né, de árvores que acabam não deixando que o sol penetre em determinadas áreas. Pessoal, mas as matas da Amazônia, ela possuem uma subdivisão. Tem as terras que são chamadas de terras de nível de águas baixas, que seriam aqui as matas de Garapé, terra de nível de água, né, águas altas, as enchentes, mata de Guapó, a mata de várzea e a mata de terra firme. Então nós temos 3 tipos de mata compondo aí esse domínio morfoclimático amazônico, tá? A mata do Guapó, a mata de terra firme e a mata de várzea e a mata de terra firme. A mata de terra firme, ela não alaga em nenhum período do ano. A mata de várzea, ela costuma ficar alagada nos períodos mais chuvosos. E a mata de Guapó, ela fica alagada durante boa parte do ano. Bom, o domínio do Cerrado, que é esse domínio na qual nós temos aqui em boa parte do centro-oeste. Nós temos o domínio do Cerrado e o domínio do Pantanal. Ele costuma se caracterizar, tá, por árvores de pequeno porte, esparsas, com troncos e galhos retorcidos. Bom, clima tropical típico, né, um verão chuvoso e um inverno seco. Relevos de planalto, nós temos o Planalto Central, as Chapadas, cerrado com vegetação predominante, nos fundos de vale aparecem as matas ciliares, são as matas aí que estão em volta dos rios. Principal divisor de água das bacias hidrográficas brasileiras, solos pobres e ácidos, necessita de procedimentos, né, para a agricultura, chamada calagem, adubagem desse solo, porque ele possui aí um alto teor ácido. O bioma do Cerrado, nós temos ali a mata ciliar, como eu disse para vocês, são as matas que ficam ali em volta dos rios, lagos e córregos, mata de galeria, mata seca e cerradão. Aqui no cerrado no sentido restrito, tá? Formações savânicas, denso, típico, ralo, rupestre, formações campestres, campo sujo, campo limpo, campo rupestre e formações savânicas. Então, a gente consegue observar que existe uma subdivisão muito grande dentro desse domínio morfoclimático. Aqui nós temos, tá, uma imagem que eu trouxe para vocês, onde ele mostra aí onde estão os principais domínios morfoclimáticos. Domínio da Amazônia, Cerrado, Pantanal, Campos, Mata Atlântica e Caatinga. O domínio da Caatinga, pessoal, é o domínio único brasileiro, né? É um domínio morfoclimático que só existe no território brasileiro. Ele é tipicamente brasileiro.
Caatinga provém aí da palavra indígena mata branca, né? Significa mata branca. E ele tem esse tipo de vegetação. É uma vegetação mais xerófila que está acostumada e adaptada ao clima semiárido. Clima semiárido, quente e seco, com chuvas irregulares e escassas, relevo de planalto e depressões entre chapadas, rios intermitentes, significa isso, rios que secam durante o período aí de seca e reaparecem quando as chuvas voltam. O Rio São Francisco é o único rio perene. Por quê? Rio perene significa que não seca mesmo durante o período da seca, porque ele nasce, a cabeceira desse rio é na Serra da Canastra, em Minas Gerais, onde o clima é um clima tropical, onde chove e abastece esse rio para que esse rio corra aí durante todo o sertão nordestino sem secar. Vegetação dominante é a caatinga, mata branca, como eu disse para vocês, árvores esparsas, arbustos com plantas xerófitas, solos rasos e salinos. Aí nós temos, tá? Aqui eu trouxe para vocês, aonde ele mostra, aonde é o predomínio dessa vegetação de caatinga, planaltos e bacias do Parnaíba. Nós temos o Rio Parnaíba, depressão sertaneja. Esse planalto da Borborema, ele acaba aqui funcionando como uma barreira dos ventos úmidos que provém do Oceano Atlântico. Ele não deixa que esses ventos adentrem principalmente essa área aqui, denominada Polígono das Secas, tá? Os terrenos cristalinos, onde nós encontramos aí a grande presença de recursos minerais, e os terrenos sedimentares, onde a gente costuma localizar aí principalmente os combustíveis fósseis. Aqui nós temos algumas imagens, Mata Branca porque ela fica assim, ó, vocês estão vendo, durante o período da seca, quando vem as chuvas elas voltam a florescer. Aqui nós temos as chamadas plantas xerófitas, que são os cactos, que têm raízes profundas, geralmente perdem as folhas ou têm espinhos. E eu trouxe para vocês essas imagens para que vocês visualizem aí essa vegetação de caatinga. Temos também, pessoal, o domínio dos mares de morro, que estão ali principalmente no leste, na costa oceânica do nosso país. É um clima tropical de altitude, né, influência da massa polar, planaltos e serra do Atlântico, morros ondulados, meio laranjas, e áreas serranas do mar, Mantiqueira, Espinhaço, etc. Bacia do Paraná e seus afluentes, com destaque na hidrografia. Mata Atlântica muito devastada e solos muito suscetíveis à erosão. Essa Mata Atlântica ela foi muito devastada justamente porque foi ali que começou a colonização brasileira. É justamente na costa leste do nosso Brasil, onde nós temos ali o maior índice de população e a maior industrialização e urbanização. Hoje restam apenas 7% da nossa Mata Atlântica. E os remanescentes, né, que nós temos são justamente áreas aí de preservação ambiental. Então, esse domínio de mares de morro, ele tem aí como principal vegetação a Mata Atlântica e ele ocorre no leste do nosso país. Aqui eu trouxe para vocês uma imagem, ele fala mar de morro justamente por eles terem aí essa grande predominância de relevo em forma de planalto. Temos aqui, né, o domínio das araucárias, que está justamente lá no sul do nosso Brasil, que são formados por essas árvores, que sofreram também grande devastação. Hoje existe aí várias reservas que tentam aí frear um pouco desse desmatamento. Ele se desenvolve no clima subtropical, no Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Tem uma grande amplitude térmica, significa que tem verões muito quentes e invernos muito frios. As chuvas são bem distribuídas durante todo o ano. Domínio do Planalto Meridional com depressões. Bacias hidrográficas do Paraná e do Uruguai. Matas da araucária ou pinheirais. Solos diversificados, alguns com grande fertilidade natural, a terra roxa, proveniente aí dos antigos derramamentos basálticos que aconteciam no Brasil há milhares de anos, quando nós tínhamos aí a ocorrência de vulcões ativos. Esses vulcões, quando eles entram em erupção, eles lançam aí para a superfície vários nutrientes que vêm junto com o magma, ali a lava, e eles acabam que fertilizando essas terras. As terras ao redor dos vulcões são as terras mais férteis do nosso planeta. E essa terra roxa, ela é de origem de derramamento basáltico, quando havia lá erupções há milhares de anos atrás no Brasil. O domínio das pradarias também é no sul do nosso país, tá? Relevo de colinas, coxilhas ou campana gaúcha. Domínio de vegetação rasteira, são chamados campos sulinos, né? Que parecem aquelas gramíneas. As bacias do Rio Uruguai e Jaúi. Bom, pessoal, para terminar, eu vou deixar para vocês realizar da apostila, os exercícios, da página 447 até a página 450. Não deixe de fazer os exercícios, não deixe de fazer as revisões. Esses slides eu vou estar disponibilizando junto com o link do vídeo,
lá no plural, para vocês terem maior visualização e poderem fazer aí a correção desse exercício. Pessoal, foque nos estudos, mantenha a apostila em dia, eu sei que tá um pouco complicado, mas vamos aí não deixar a peteca cair, tá? Qualquer coisa estou à disposição de vocês. Um beijo e até a próxima.